Antes de conhecer Jesus, eu era preso, irmãos, em muitas áreas da minha vida. Primeiro, eu fumava, deixei de fumar. Só que isso não é o suficiente. Eu bebia, deixei de beber. Só que isso não é o suficiente. Eu jogava e perdia muito dinheiro no jogo. Deixei de jogar, só que isso não é o suficiente. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre para adorar, livre para glorificar o Senhor. Aleluia. Nós estamos livres. Só que essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nós não podemos fazer dessa liberdade, né, abusar, vamos dizer assim, né? Tem um versículo aqui que Pedro, ele vai dizer o seguinte, 1 Pedro, verso 2, 16, diz assim, olha, vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servo de Deus. Você está entendendo como funciona? Ele está dizendo, olha, vivam como pessoas livres, mas não use da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus. E como que nós vamos viver como servo de Deus fazendo o que é mal? É impossível, irmãos. Se nós não buscar ao Senhor e permanecer na sua palavra, nós não vamos conseguir viver de forma livre, aleluia, sem fazer o mal. Põe aí, Gui, 1 Pedro. 1 Pedro 2,16. Como livres e não tendo, essa versão é diferente, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, é totalmente diferente. Aqui está assim, ó. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Já viu aquela pessoa que fala assim, pastor, ela faz o que é errado, e aí ela fala assim, ela usa aquela desculpa, aquela tradicional desculpa. Pastor, Deus sabe das minhas falhas, Deus conhece, nós somos seres humanos, né? Deus conhece meu coração, né, pastor? Aí Pedro está dizendo, não use da liberdade como desculpa para fazer o que é errado. A Bíblia, irmão, não deixa, ela não dá margem para o erro. Aleluia! A Bíblia fala o seguinte, olha, se alguém pecar, não é para pecar, ele está dizendo, mas se alguém pecar, confessa, porque ele é advogado, fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, irmãos, desculpa, Deus não aceita. Se você confessar que errou, que pecou, ele vai te perdoar. Você é livre para adorar. Amém? Amém? Apesar do pastor estar aqui todos os cultos dizendo, irmãos, vem para os cultos, vem adorar. Isso é algo fundamental para uma igreja que vive na fé. Mas, apesar disso, muitos não vêm. Por quê? Porque elas escolhem. Elas que decidem vir ou ficar. Vir ou não vir. Amém? E eu não posso mudar isso. Se o Espírito Santo não tocar, eu não posso fazer nada. Eu tenho que fazer a minha parte como pastor, como líder espiritual, dizendo, gente, adore a Deus. Busque a Deus. Amém? Agora, vivam como pessoas livres. Vamos entender esse versículo. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Cobertura da malícia, ou seja, dando desculpa. Pastor, sabe o que acontece? É que a carne é fraca.
É. A carne é fraca, né, pastor? A gente é ser humano. Ah, pastor, nós somos falhos. E com isso, aquele famoso ditado, nós vamos empurrando com a barriga. Põe Provérbio 19, 23, Gui. No meu texto está aqui. O temor do Senhor conduz a vida. Quem teme pode descansar em paz, livre de problemas. Aleluia. Deus quer nos dar liberdade, livre. Aleluia. Olha só. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não o visitará o mal nenhum. Tem gente que gosta de visitar o mal, né? Aí ele cansa da igreja e fala assim, não, hoje eu vou fazer uma visitinha lá naquele lugarzinho mal lá. Aleluia. Hoje eu vou fazer uma visitinha lá. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Tem lugar que só o sangue de Jesus na nossa vida. Tem lugar que, como servo de Deus, nós temos que correr, irmãos. Nós temos que evitar, irmãos. Tem que evitar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem lugar que nós temos que evitar. Então, o temor do Senhor conduz a vida. Quem teme pode descansar em paz, livre de problemas. Queridos, boa coisa, temer a Deus é você honrar a Deus. É você, é você adorar a Deus. Você é livre, você pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, ser livre é você ter a oportunidade de errar, mas não erra. Aleluia, Deus. Nós, por ser seres humanos, não dando desculpa, às vezes a gente faz o que desagrada a Deus, aí Deus vem sussurrando, aí Deus vem, o Espírito Santo vem e fala, amém? Amém. Quem é sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala. Agora, se a gente não deixa que o Espírito Santo fala, se torna difícil a direção do Espírito na nossa vida. Amém? Nós precisamos temer a Deus para que Ele possa nos conduzir à vida. Até para a gente visitar alguém, ir na casa de alguém. Querido, tudo que você for fazer, ore antes. Amém, Deus. Você vai tomar uma decisão? Ore antes. Você é livre, mas você não pode fazer o que você quer. Ele te comprou. Você pertence a Ele. Você não pode fazer o que você quer. Amém? Amém. Você vai no mercado? Ore a Deus. Você vai na padaria comprar pão? Ore a Deus. Para onde eu vou? Quando eu vou sair, antes de sair, irmãos, eu venho até aqui no altar e me ajoelho. Por quê? Porque só Deus pode nos direcionar em paz e em segurança. E nós precisamos entender. Isso não é forçado, isso tem que estar no teu coração. Você precisa ser sensível a isso e colocar isso em prática. Amém? Amém. Eu não estou obrigando você, eu estou ensinando. Vocês fazem se vocês quiserem, amém? Eu estou pregando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aí Jesus disse, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E eu tenho certeza de uma coisa, a situação vai mudar. Ai, a glória de Deus vai vir, aleluia. O negócio vai acontecer a partir do momento que você aplicar o teu coração, aleluia, deixar que o Espírito Santo te conduz, você verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Vai vir luta? Vai vir perseguição? Vai. Isso é comum e normal da vida de um crente. Amém? Amém. Glória a Jesus. Colossenses capítulo 2, verso 8. Põe aí, Gui. Nos diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não
em Cristo.